Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a utilização do e-mail institucional, que é o nosso e-mail do Google, né? @educacão.mg.gov.br. Bom, meu nome é Yuster, sou coordenador do NTE, da Superintendência Regional de Ensino de Unai, e a utilização do e-mail institucional hoje, por nós profissionais da Secretaria de Educação, é muito importante, porque é uma forma, né, que nós temos de se comunicar oficial. Então é muito importante que todo servidor da SEMG utilize esse e-mail institucional. Os professores são os profissionais que têm quase que a obrigação, né, praticamente, de ter e utilizar o e-mail institucional, porque depende do diário eletrônico, mas todo e qualquer profissional, seja ele esteja ligado à Secretaria de Estado da Educação do Estado de Minas Gerais, pode ter sim um e-mail institucional. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse e-mail hoje. Bom, primeiramente, qual a importância de utilizar o e-mail institucional? É uma forma oficial de comunicação entre os diversos setores da SEMG e seus servidores, né? É uma forma da gente estar comunicando da maneira oficial. Então, assim, é bem interessante, né, a gente utilizar ele em vez de outros, né, de qualquer um outro e-mail gratuito, por exemplo. É uma maneira de oficializar informações recebidas e enviadas. Torna uma maneira mais oficial, né, e mais impessoal do que simplesmente você estar utilizando um e-mail gratuito. As informações recebidas e enviadas ficam armazenadas para ser consultadas posteriormente. Então, você pode até mesmo estar utilizando como prova em alguma situação. Por exemplo, se determinada pessoa falar, olha, eu não recebi essa informação. Como não você recebeu? Eu mandei um e-mail e você até me confirmou, porque tem como você confirmar o recebimento. Então, é quase que uma prova de que você efetivamente fez determinada ação, né? E pode até te livrar de determinados, até um processo administrativo, por exemplo. É um instrumento importante para garantir a comunicação ágil, direta e segura na troca de informações sobre o trabalho. Então, é muito importante que todo servidor ligado à Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais utilize o seu e-mail institucional nas comunicações oficiais com a escola, com a secretaria, com a superintendência. Por que utilizar o e-mail institucional e não outro? Poxa, eu tenho tantos outros e-mails, né, e-mails gratuitos que eu já utilizo há um certo tempo, por que não utilizar esses e-mails que eu já estou familiarizado a utilizar? Bom, primeiramente, fazemos parte de uma instituição, no caso a SEMG, e devemos utilizar as ferramentas por ela disponibilizadas. Poxa, se a Secretaria de Educação está nos disponibilizando essa ferramenta, por que não utilizá-la, né? A utilização do e-mail institucional denota também credibilidade perante seus contatos. Então, se você usa um e-mail, seu nome, @educacão.mg.gov.br, isso passa uma certa credibilidade para você perante os seus contatos, né? Por quê? Porque você faz parte dessa instituição, tá certo? O e-mail institucional, o que o e-mail institucional lhe oferece? Bom, o e-mail institucional da Secretaria de Educação, ele é oferecido pelo Google, né? E muita gente que tem Gmail, por exemplo, acha extremamente parecido, né? E na verdade é mesmo. Por quê? Porque o e-mail da Secretaria de Educação faz parte do Google G Suite. Então tem toda uma gama de ferramentas que envolve essa ferramenta do e-mail institucional. Então, não é só o e-mail institucional, né? Então, o Google está nos oferecendo, né, oferece para a Secretaria de Estado da Educação uma série de ferramentas a partir do e-mail institucional. Então, com a conta ativa no e-mail institucional, você pode ter acesso a uma série de ferramentas que o Google G Suite te oferece. E outra que é um completo ambiente, né, para enviar, receber, armazenar e recuperar mensagens recebidas e enviadas. Hoje talvez não dê tempo nesse vídeo, porque senão ia ficar muito longo, mas futuramente eu gostaria de abordar outras ferramentas, né, além do e-mail institucional, que o Google nos oferece. Então, futuramente eu quero fazer um outro vídeo falando justamente sobre essas ferramentas, mas por hora eu vou falar só sobre o e-mail institucional. Primeiro, como obter um e-mail institucional? Primeiramente, é estar vinculado à Secretaria de Estado da Educação.
né? Mesmo que você tenha um contrato temporário, você pode pleitear junto à direção da sua escola, né, uma conta do e-mail institucional. E seja qualquer servidor, não precisa ser necessariamente um professor. O professor ele tem a obrigatoriedade de ter uma conta do e-mail institucional. Mas se você trabalha na secretaria, né, até mesmo um simples serviçal, né, também pode ter sua conta de e-mail institucional. O que é necessário para ter essa conta? Solicitar que a escola nos envie, né, manda um e-mail para o NTE, solicitando o cadastramento do e-mail para o servidor, com os seguintes dados: nome completo, MASP, CPF, e se o profissional, né, já está cadastrado no SISAP, porque eu só posso cadastrar o servidor no sistema de e-mail se satisfizer todas essas condições, tá? Bom, esse e-mail ele é amparado por algum decreto, né? O decreto 46226, de 24/4/2013, onde consta diversas normas para a utilização dessa ferramenta, né? Eu não vou entrar em detalhes dentro desse decreto, mas quem quiser se aprofundar, basta procurar aí nos canais de busca, né? Eu destaquei 3 situações. É considerado o uso indevido do e-mail institucional. A tentativa de acesso não autorizada às caixas postais do terceiro, né, você não pode tentar violar uma caixa de e-mail que não é a sua. 2. O uso do e-mail institucional para cadastro e acesso a redes sociais pessoais em sítios de compra, bem como qualquer outra utilização não relacionada a funções profissionais, ou seja, o seu e-mail institucional é de uso exclusivo para o seu serviço, né? Na sua rede pessoal, é interessante você colocar o seu e-mail pessoal também, não o seu e-mail profissional, tá certo? E por fim, o terceiro é o envio de material e mensagem de natureza ou com conteúdo racista, profana, obscena, intimidadora, difamatória, ilegal, ofensiva, abusiva, não ética, comercial, estritamente pessoal, de entretenimento, spam, um caráter eminentemente associativo, sindical, religioso, político e partidário. Bom, então essas são algumas uso indevido, né, de uso do e-mail institucional que o profissional não deve fazer, tá certo? Então, o uso do e-mail institucional é única e exclusivamente para uso do trabalho. Bom, então agora vamos colocar a mão na massa, né? Ou seja, vamos ver então algumas funcionalidades da ferramenta e-mail institucional. Só ressaltando que aqui eu não quero esgotar, eu não vou falar de todas as funcionalidades, somente as funcionalidades básicas. Bom, já entrei aqui no meu e-mail, né? Esse aqui é um e-mail de teste que eu uso, tá? Essa cara é a cara antiga, digamos assim, né, uma interface que a gente tinha um pouco antiga, e houve uma mudança recentemente, mais precisamente no dia 27 de abril, o domínio educação, né, do G Suite sofreu uma alteração. Então todo mundo que está ligado ao domínio da educação, né, recebeu esse e-mail aqui, ó, falando justamente o quê? Que o e-mail institucional agora tem um novo visual, né, e com novas funcionalidades, tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre essas novas funcionalidades, porque eu acho que elas são bem mais interessantes, né, do que as funcionalidades antigas. Ficou muito, muito legal mesmo essa nova interface. Bom, se você quer mudar para essa nova interface, basta você vir aqui em configurações, a rodinha dentada, e aqui, ó, conheça o novo e-mail da Secretaria de Estado da Educação. Quando você clicar, ele já vai aparecer, já vai fazer vai mudar, né, a interface, vai carregar ela e vai mudar para a nova interface do novo e-mail institucional. Bom, aqui a gente observa alguns melhoramentos, né? Então, eu já tenho aqui, por exemplo, quando um e-mail tem anexado algum arquivo, por exemplo, ele já vem já aparece em primeiro plano aqui para a gente. Antigamente ficava só um clipezinho, né? Aí eu tinha que clicar na mensagem para ele poder abrir e lá embaixo, muitas vezes, eu fazer o download dele. Agora não, ele já está aqui, ó. Então, se eu quero, por exemplo, abrir alguma desses arquivos, basta eu clicar em cima dele, né? Ou arquivar, ou deletar, marcar como, enfim, né? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso aqui. Então, assim,
algumas funcionalidades já ficou bem mais realçados do que o e-mail antigo. Aqui do lado eu tenho alguns menus, né? E a caixa de entrada com estrela, né? Porque alguns marcadores que eu posso estar colocando, né? Os e-mails que eu enviei, né? Os e-mails que eu, por exemplo, adiei, eu posso adiar um determinado e-mail para ver depois, por exemplo, os meus rascunhos, enfim. Bom, vamos entrar na primeira configuração, que é justamente o quê? Escrever. A primeira funcionalidade do e-mail é escrever um e-mail, né? Parece uma coisa muito simples, mas para o assunto e enviar, realmente é muito simples. Mas imagine a seguinte situação. Uma escola, normalmente tem muitos professores, e eu quero mandar um e-mail direcionado somente aos professores do 8º ano. Só que eu tenho na escola mais de 100 professores. Tá? Então eu teria que vir aqui no para e sair selecionando um por um, né, desses professores do 8º ano. Eu tenho condições de fazer isso melhor. Ou seja, eu tenho condições de criar marcadores para que eu possa segmentar diversos partes, por exemplo, desses profissionais, né? Vamos supor, dos professores ou qualquer funcionários da escola. Bom, eu poderia fazer aqui nova mensagem, mas eu não vou fazer por aqui. Eu vou fazer aqui por contatos. Basta eu vir aqui, clicar aqui nesse quadradinho, né, que são os apps do Google, são os outros programas que através do e-mail institucional eu tenho acesso. Como eu falei, eu vou falar sobre esses programas um pouco no outro vídeo, né, um vídeo posterior, e vou vir aqui em contatos. Nesses contatos, aqui eu gerencio todos os contatos que eu tenho no meu e-mail institucional. Então aqui, ó, eu tenho os contatos mais frequentes. Aqui, como eu falei, é uma conta nova, então eu não tenho nenhum contato, né? Eu fiz um marcador aqui, vou deletar ele. Então eu vou adicionar alguns contatos aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, o contato aqui do NTE, né? Vou colocar tudo mais, SRE Unai NTE. Aqui seria o título, né? Ou seja, o nome dele. E aqui eu vou colocar o e-mail, que é sre.unai.educacão.mg.gov.br. Posso adicionar outras informações, mas isso aqui já é suficiente. Então, eu vou clicar em salvar, né? Vou clicar em mais, vou criar três contatos. Vou colocar o meu pessoal, lara@educacão.mg.gov.br. Então, salvar. Ok? E vou colocar mais um contato, DIRI, né? Diretoria Educacional. Se o e-mail é sre.unai.diri@educacão.mg.gov.br. Clicar em salvar. Beleza. Então, imagine o seguinte, eu quero mandar um e-mail somente para o pessoal do NTE, né, da SRE Unai. Então, imagine que aqui fosse, sei lá, uns 30, 40, né? Eu poderia criar um marcador aqui e vou colocar lá, ó, NTE Unai. Ok, né? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus contatos e jogar dentro desse marcador, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, nos meus contatos, né? E o que eu vou fazer? A partir do momento que eu marquei, surge esses íconezinhos aqui, ó. Então, lá, gerenciar marcadores. A partir do momento que eu cliquei aqui, eu vou gerenciar o meu marcador e vou o quê? Vou colocar esses contatos dentro do NTE Unai. Ok? Então, lá, se eu clicar agora lá dentro de marcador, eu tenho, ó, 2 contatos, tá vendo? Dos 3 contatos que eu tenho, 2 estão dentro de NTE Unai. Ok, então eu posso vir aqui, voltar aqui quando eu quiser escrever, né? Quando eu clicar em para aqui, ó, vou selecionar os meus, olha, já vai aparecer os contatos, né? No caso, os 3 contatos que eu acabei de fazer lá, mas eu não quero mandar para todos os 3, eu quero mandar só para os contatos do NTE Unai. Então, basta vir aqui, ó, NTE Unai, olha lá, ele já vai vai trazer, no caso, os meus dois contatos, e aí posso selecionar todos ou então marcar, né, só os que eu quero. Vou dar um selecionar, ok, né?
colocar o assunto normal, botar um teste aqui. Aqui, ó, quando você está construindo aonde para quem você quer mandar, aparece o CC e o CCO. Muita gente não sabe, mas aqui, ó, o CC seria cópia carbono. O que seria isso? Eu quero mandar para o user e para o srel.unai.nte, mas quero mandar também para uma outra pessoa. Essa mensagem não diz para essa pessoa, mas eu quero mandar uma cópia para um outro setor. Simplesmente, por exemplo, o meu chefe informando que eu mandei uma mensagem para essas pessoas. Então eu posso colocar no cópia carbono. E o CCO seria adicionar destinatário oculto, ou seja, o user e o NTE, o srel.unai.nte não vai saber que eu mandei para essa mesma pessoa. Ou seja, é uma cópia que vai para essa pessoa, mas o destinatário aqui, o principal, não sabe que eu mandei para essa pessoa. Então ela fica, digamos, oculta, né? Bom, aqui embaixo eu tenho o menu de edição, né? Muito simples também, muito tranquilo. Aqui eu posso, isso aqui a gente vai falar futuramente, que inserir arquivos do Google Drive, né? São arquivos de armazenamento na nuvem, também é bem interessante. Bom, e aqui basta eu enviar, né? Tranquilo, já vai enviar para os seus destinatários, né? Outras funcionalidades também que eu gosto muito de falar, e principalmente aí vai uma dica para o pessoal das secretarias das escolas, né? É que um e-mail ele é como se fosse uma caixa de correio que você coloca na frente da sua casa. Então o correio passa na rua, né, e coloca as suas correspondências nessa caixa de correio. Cabe a você então, né, ir lá e sempre o que? Olhar, né, se tem correspondência. Só que muitas vezes, aqui na superintendência, nós mandamos diversas mensagens para as escolas, principalmente as secretarias das escolas, e as pessoas não dão a devida atenção, né? Ou seja, a secretaria da escola simplesmente não olham, né, as suas caixas postais, os seus e-mails institucionais diariamente. E isso traz um certo transtorno para a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente manda um e-mail para a escola e precisa de uma resposta com urgência. E essa resposta não chega no período desejado, né? Então, eu gostaria de solicitar, de pedir para que, principalmente o pessoal da Secretaria das Escolas, que observassem as caixas postais, os seus e-mails institucionais, pelo menos 1, 2, 3 vezes por dia. Por quê? Porque pode sim ter mensagens, principalmente de nós aqui da superintendência, para as escolas e que tem que ser atendidas com uma certa urgência. Eu, particularmente, já fui numa escola, claro que eu não vou citar qual é, mas uma escola da nossa regional aqui, que tinha nada menos do que mais de 100 mensagens que não foram abertas, né? Que estavam aqui como se estivesse em negrito aqui, ó, mensagens que não foram abertas. Poxa vida, mais de 100 mensagens, quer dizer, é muita coisa. A gente sabe que a escola tem muito serviço, né? Muitas pessoas, mas isso é organização interna, né? Ou seja, a primeira pessoa que chegar na escola, né, já abre o e-mail, tá? E trabalha esse e-mail, direciona para quem de direito aquela mensagem, porque pensar não é comigo, tudo bem, mas encaminha para outra pessoa. Por isso que, como eu falei no início, todo mundo, todos os profissionais que estão ligados à Secretaria de Educação, pode sim ter o seu e-mail institucional. Então, o ATB financeiro, né, a secretária, todo mundo, né, pode ter o seu e-mail institucional. Então não precisa estar concentrado simplesmente no e-mail da escola, né? Eu posso mudar isso aí. Então eu mando um e-mail para o e-mail da escola e quem recebeu redireciona esse e-mail, tá certo? Então fica aí a dica, né? Fica bem mais eficiente, tá certo? Bom, então aqui, quando você receber um e-mail, aqui eu recebi um e-mail aqui, por exemplo, esse aqui que já estava, né, há algum tempo já, né, aqui na minha área de trabalho, ele vai aqui embaixo, se for, por exemplo, um arquivo, por exemplo, de foto, um JPG aqui, ele já vai abrir. Mas se não, né, se for um arquivo texto, por exemplo, ele já te dá a opção de você fazer o download, né, ou então salvar no Google Drive.
tá certo? Ou mesmo até editar, né, numa planilha, nos arquivos do Google Docs, né, que é os arquivos, que são os programas, aliás, que o Google disponibiliza para a gente, que a gente vai falar em outra oportunidade, tá certo? Então aqui eu já posso fazer, né, no caso, ou então vir aqui também, ó, eu posso vir aqui e abrir ele, né? Aqui eu posso abrir, né, direto no próprio, sem abrir o e-mail, né, no caso. Antigamente eu tinha que fazer aquele processo anterior, né, ou seja, entrar no e-mail para ele poder me mostrar. Agora não, é uma facilidade que eu tenho de simplesmente entrar, sem entrar na mensagem, visualizar o conteúdo da mensagem, tá certo? Aqui, por exemplo, uma coisa que a gente nota muito também é com relação à personalização do e-mail, tá? Eu posso personalizar esse e-mail de acordo com algumas características, né, minhas ou até mesmo da escola. Por exemplo, uma foto, né, uma foto da escola no perfil, uma mensagem automática. Aonde que eu vou ver isso? Eu vou vir aqui, ó, em configurações, tá? Na rodinha dentada, configurações. Aqui eu tenho uma série de configurações do meu e-mail institucional, né? Então, por exemplo, aquela questão da assinatura, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, um e-mail que eu recebi, ó lá, tem a minha assinatura, tá vendo? Eu recebi esse e-mail e coloquei essa minha assinatura aqui, ó. Então, a escola ou qualquer pessoa que tem um e-mail institucional pode também estar colocando essa assinatura. Como? Basta vir aqui em rodinha dentada, né? Configurações, descer aqui no campo e colocar aqui, ó, assinatura. Posso colocar lá, ó, e-mail teste da CRE Unaí, né? Vou clicar aqui em salvar, ele vai salvar, e toda vez que eu for escrever, olha lá, ó, toda vez que eu vou escrever um e-mail, já vai aparecer aqui, ó, né, e-mail teste da SRE Unaí. E aí eu posso colocar qualquer configuração nele, né? Ou seja, qualquer formatação. Eu não coloquei nenhuma formatação, mas eu posso colocar, né, uma letra diferente, olha lá, escolher uma fonte diferente, um tamanho também diferente, uma cor em negrito, né, itálico, né, colocar lá uma cor do texto, cor de fundo, enfim, fazer qualquer configuração que eu queira, tá? Então, é algo interessante, né, para a gente personalizar, por exemplo, o nosso e-mail institucional. Uma outra funcionalidade que a gente tem também, interessante, aqui em configurações, é você colocar uma foto para personalizar o seu perfil. Também é muito interessante, porque quando você vai direcionar um e-mail para alguém, já pode aparecer a foto, né, da pessoa, então também é bem interessante. Bom, aqui, ó, aqui em minha foto, eu coloquei a minha foto aqui, mas no caso, que é um e-mail de teste, não tem problema. Então eu posso alterar essa foto aqui e colocar, por exemplo, né, se for um e-mail da escola, a fachada da escola, o brasão da escola, né? Então eu seleciono o arquivo que eu quero, né, e carrego ele, tá? Aqui é o mesmo arquivo, eu vou só aumentar a visualização aqui, né, e aplicar alterações. Ok. Agora, não é recomendado você colocar, por exemplo, se o e-mail é da escola, você colocar a foto do diretor da escola, como a gente já observou aí em algumas escolas, tá certo? Então, você só coloca foto pessoal se o e-mail for pessoal, né? Se o e-mail é da instituição, né, no caso da instituição escola, coloque o brasão da escola, uma foto da fachada, ou seja, algo que identifique aquele e-mail, né? Então, quando alguém for escrever um e-mail para mim, por exemplo, já vai aparecer a minha foto ou a foto da escola, né? Fica mais fácil de você identificar, tá ok? Bom, com relação a alguns marcadores aqui, por exemplo, quando você entra num determinado e-mail, quando você recebe um determinado e-mail, você tem a opção aqui, ó, de arquivar aquele e-mail, excluir, marcar como lida ou adiar, né? Esse adiar aqui é bem interessante, porque eu posso estar adiando, né, a leitura daquele e-mail. Eu posso deixar para mais tarde, para amanhã,
ainda essa semana, ou definir até uma data, né? Para quando que eu vou abrir aquele e-mail, tá certo? É uma funcionalidade bem interessante. E também posso criar alguns marcadores aqui também, né? Criar um novo marcador e direcionar algumas mensagens para aquele marcador. Para quê? Para facilitar, digamos, o recebimento, né, e a organização dos e-mails, porque as escolas muitas vezes recebem muitos e-mails, né, e fica muitas vezes difícil. Então eu posso segmentar aqui, por exemplo, por setores, né? Eu quero receber, por exemplo, colocar aqui os marcadores do NTE, por exemplo, ou o marcador da DIRI. Então, todos e-mails da área pedagógica, da área financeira, tá certo? Eu posso estar organizando aqui, ó, por marcadores. Uma outra funcionalidade interessante surge com relação às pesquisas de e-mail. Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso estar pesquisando qualquer e-mail que recebi, por exemplo, né, de alguma pessoa que eu enviei, um determinado assunto, que contém determinadas palavras, as datas, né? Enfim, fazer uma pesquisa bem completa para que eu consiga realmente buscar um e-mail que eu recebi e não sei aonde que ele está, tá ok? Então aqui essas ferramentas de pesquisa também é bem interessante, né? Só para a gente terminar, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, e aí em outra oportunidade a gente aborda algumas outras ferramentas, né, do próprio e-mail, com relação à segurança. Então, por exemplo, é muito importante que agora, a hora que você terminar de usar o seu e-mail institucional, você saia dele, né? Vire aqui, ó, nessa parte aqui, onde tem Educacão MG-Gov.br, clicar nele e clicar em sair. Por que essa ação é muito importante? Porque, veja bem, se você não sair do seu e-mail, né, olha só, o que vai acontecer? Se eu clicar simplesmente em fechar aqui e tentar entrar de novo, né, o que vai acontecer? Eu não precisei, olha lá, ele já está carregando o meu e-mail. O que aconteceu? Eu não precisei entrar com a minha senha, né? Ou seja, a minha senha já ficou gravada aqui no computador. Então, se eu sair aqui, né, sair desse computador, ir embora, e chegar uma outra pessoa e vir aqui, ó, webmail, o que vai acontecer? Ele vai ter acesso a todos os meus e-mails, né? Então, se eu acesso o meu e-mail institucional da secretaria da escola, da sala dos professores, do laboratório de informática, né? Ou seja, num e-mail que não é, melhor, num computador que não é meu pessoal, sempre eu vou ter que clicar aqui, ó, vir aqui e sair, né? Por quê? Porque senão a sua senha vai ficar gravada. E aí a pessoa que entrar naquele computador, de posse de todos os seus dados, na verdade o que acontece? Ele vira você, né? Então, assim, é bem interessante que toda vez que você utilizar o seu e-mail institucional, você vem aqui e efetivamente saia dele, né? Para que outra pessoa que entrar não venha a utilizar, não venha a entrar com seus dados, né? Agora sim, quando eu cliquei lá em sair, ó, o que aconteceu? Para mim entrar no e-mail, eu vou ter que digitar a minha senha, tá certo? Bom, então, pessoal, era basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Agradeço muito a atenção e sempre no final eu deixo aí os nossos contatos, contato aqui do NTE, né, o meu contato pessoal e o nosso telefone. E qualquer problema que vocês tiverem com o e-mail institucional, né, ou mesmo dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado e até a próxima.